Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa semana, nesse dia, nesse devocional para que a gente possa se tornar mais parecido com o Cristo. A palavra de hoje, para a gente começar bem essa semana, está no livro de Números, no capítulo 13. Eu quero ler aqui alguns versículos para você. Olha só. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então nós temos 12 tribos. Moisés então recebeu uma ordem do Senhor de enviar um líder de cada tribo. Então Moisés enviou 12 espias, 12 homens, 12 líderes para espiar e para ir numa missão de reconhecimento, ou seja, vamos reconhecer aquela terra, vamos ver os perigos, vamos ver o que tem de bom, vamos ver o que a gente pode ganhar entrando naquela terra e o que a gente também pode sofrer de consequências por entrar naquela terra. E aí no versículo 26, eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Ou seja, agora eles vão dar o relatório mostrando para Moisés o que eles viram, o que eles observaram daquela terra. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E aí, querido, nessa passagem eu vejo aqui que Moisés, numa ordem do Senhor, enviou para aquela terra, a terra de Canaã, 12 espias, 12 homens para entender como que estava a terra. Desses 12 homens, 10 voltaram com uma visão negativa do lugar, 10 voltaram com medo, 10 voltaram assustados e 2 voltaram com fé, voltaram com esperança, 2 voltaram com frutos e voltaram com uma visão positiva. Por isso, querido, o que eu quero trazer para você nessa manhã, o que eu quero trazer para você essa semana, é para que você vá além dos números, para que você vá além daquilo que os teus olhos estão enxergando, assim também como os 2 espias foram. Porque se a gente for pensar aqui, vamos parar para analisar um fato. 12 pessoas foram enviadas, 10 voltaram com relatório negativo. 85% voltaram com relatório negativo, 15% voltaram com relatório positivo. E eu te faço uma pergunta: você enquanto ser humano, você enquanto homem, você enquanto descendente aí lá de Adão e Eva, né? Você que é homem, é carne, o que você pensaria? Se alguém falasse para você, ou trouxesse um relatório, imagina você querendo abrir a sua empresa agora, você vai aí nessas consultorias, né? Senai, Senac, Sebrae, várias consultorias dessa aí, ou até no seu banco, na sua agência, e aí o seu gerente fala assim: olha, seu Sérgio, infelizmente eu vejo que as coisas não são muito boas, eu vejo que as notícias elas não são muito boas, eu vejo que as coisas não são tão boas assim como a gente está esperando, eu vejo que nós temos aqui 85% de chance da sua empresa dar errado e 15% da sua empresa dar certo. Vamos falar bem a verdade, não vamos ser hipócrita aqui nesse devocional, né? Você não ia abrir a sua empresa, né? Se você ouvisse isso, você jamais queria dar um passo desse.
Por quê? Porque as chances eram mínimas, 15% de dar certo. Puxa, Moisés ouviu aqui dos homens, de 85% dos homens, Moisés ouviu um relatório totalmente negativo. E 15% apenas desses homens deram um relatório positivo e disseram, olha, nós temos Deus e nós vamos vencer. Eu tenho fé que nós vamos conseguir. Imagina se Moisés, talvez carnívoro, né, de carne e osso como nós, o que nós faríamos no lugar de Moisés? Nós iríamos retroceder, nós iríamos dizer, olha gente, olha, 85% do povo está dizendo que não dá para a gente ir, só 15% está dizendo que é para ir, as estatísticas não são favoráveis. E eu te pergunto, querido, você está ficando com quem? Com 85% ou com 15%? Porque a todo momento, quando eu ouço por aí, é de que o governo não está indo bem, de que as coisas não estão boas, de que nada vai dar certo, as coisas não estão indo, não são favoráveis por causa do governo que entrou. 15% só das pessoas talvez tenham um pouco de esperança, um pouco de fé em Deus de que as coisas podem dar certo. E a gente não pode ser hipócrita. A gente ficaria com 85%. A gente não abriria a nossa empresa, a gente não teria filho. Quando eu converso com algumas pessoas, eu perguntei, você tem filho? 85% das pessoas falam assim, não, por que eu vou ter filho? Os gastos são demais, médico, fralda. Tá louco, agora que a minha vida tá boa, agora que eu comecei a caminhar, agora que as coisas estão indo tudo certo, para que eu vou ter um filho? Se eu for olhar pelas estatísticas, olha, eu não sei nem como que a gente sobrevive nos tempos em que a gente está vivendo. Sabe, querida, a gente está medindo a nossa vida com as medidas dos nossos olhos, com as nossas réguas, quando na verdade Deus olha para nós e a gente deveria estar medindo a nossa vida com a régua de Deus, com as medidas de Deus. Aos olhos humanos, se a gente for parar para analisar, as medidas de Deus são totalmente diferentes. Se a gente for parar para analisar, quais chances que a filha de Jairo teria de ter sobrevivido? Quais chances que a filha de Jairo teria de levantar daquela cama viva? Zero, praticamente zero, querido. Porque quando Jairo vai atrás de Jesus, pouco tempo depois vem atrás de Jairo, vem os mensageiros dizendo, Jairo, para, não precisa mais levar Jesus não, porque ela já morreu. A tua filha morreu. Qual a chance de Jesus entrar na casa, sabe, aos nossos olhos, qual a chance de depois de a gente ouvir isso, olha, já morreu, já não dá mais certo, de a filha de Jairo levantar daquela cama, mas Jesus vai até lá e ressuscita a filha dele. Por quê? Porque a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Qual a chance de Lázaro ressuscitar? Está ali 3, 4 dias ali dentro daquela caverna ali, trancado. Jesus aparece na frente dele e fala assim, Lázaro, vem para fora, retira essa pedra aí e vem para cá. Qual a chance de Jesus ressuscitar? Aos nossos olhos, nenhuma, porque nós somos carnais. Mas aos olhos de Deus, na medida de Deus, tudo é possível. Sabe, querido, qual a chance de nós alimentarmos uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Praticamente nula. Mas quando Jesus aparece, ele além de alimentar a multidão, ainda sobra 12 cestos de pães. Ou seja, aos nossos olhos seria impossível, mas quando Deus entra no negócio, quando nós olhamos com os olhos de Deus e quando nós medimos as coisas e as circunstâncias com as réguas de Deus, com toda certeza, tudo muda, tudo fica diferente. Faz uns 2 meses atrás eu fiz uma conta com a minha esposa, a gente fez uma conta do nosso salário, a gente fez uma conta do que entrou, do que saiu, eu fiquei abismado de como Deus tem cuidado de nós, das coisas poderosas que Deus tem feito. E eu falei, Darli, de onde está vindo isso? Como que a gente consegue sobreviver diante de algumas circunstâncias? Sabe, remédio, médico, pagar farmácia, pagar consultas, exames. Como que a gente consegue? Como que a gente conseguiu superar as adversidades? Sabe, querido, às vezes a gente vai ter que parar de medir a nossa vida com as nossas réguas e começar a medir a nossa vida com as réguas de Deus. Vamos ter que ir além dos números. Por isso, essa semana, eu acredito muito que nós vamos ter que ir além dos números daquilo que nós estamos enxergando. Nós vamos ter que ir além, querido. Talvez as circunstâncias vão ser desfavoráveis, mas nós vamos ter que ter fé e acreditar acreditar dentro de nós de que é possível, porque nós temos um Deus que Ele é poderoso e que Ele pode ir muito além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. A matemática de Deus ela é diferente. Os olhos de Deus são diferentes. As circunstâncias com Deus são diferentes. Quem diria que Pedro iria andar sobre as águas, né? Quem diria que Pedro iria andar sobre as águas turbulentas? E olhando talvez por esse lado, quem diria que você
estaria hoje andando sobre essa turbulência que é a nossa vida, a tua vida? Quem diria que eu hoje estaria andando sobre a turbulência, sobre as circunstâncias tão críticas que têm acometido a nossa vida nos últimos meses? Quem nos conhece mais a fundo sabe. Como que eu iria superar tudo isso se não fosse Deus? Todos os dias a gente tem que agradecer e ser grato. Por isso, em nome de Jesus, pare de olhar com os teus olhos e comece a olhar com os olhos de Cristo. Vá além dos números. Amém, querido? Uma ótima semana, que Deus te abençoe.